A Páscoa nesse ano de 2023 vai cair no dia 9 de abril. Se você é uma pessoa mais atenta, você já percebeu que cada ano a Páscoa cai em um dia diferente do mês, podendo cair entre o dia 22 de março até o dia 25 de abril. Você sabe por que isso acontece? Sobre isso e várias outras curiosidades a respeito da Páscoa é que nós vamos conversar hoje. Mas antes de falar sobre essas curiosidades, eu quero te convidar, se você chegou aqui a este canal através deste vídeo e ainda não conhecia, te convido a se inscrever aqui abaixo e já deixar o seu like para apoiar o conteúdo desse canal. Mas voltando à questão do dia do mês em que é celebrada a Páscoa a cada ano, talvez você se pergunte por que não escolher o primeiro ou o segundo domingo de um mês específico para comemorar a Páscoa? E a resposta para essa pergunta é muito simples e muito complexa. Por mais paradoxal que isso pareça, é muito simples porque a Páscoa, originalmente, se você não sabe, não é uma festa ou uma comemoração cristã. A Páscoa tem origens judaicas. E quando a Páscoa foi instituída, existe uma determinação de Deus no Antigo Testamento de que a Páscoa deveria ser comemorada em um dia específico do ano no calendário judaico. Esse dia era o dia 14 de Abib, o mês de Abib, que depois passou a se chamar Nissan. Então, Deus determinou que todo ano a Páscoa deveria ser comemorada no dia 14 de Abib, posteriormente Nissan. Então, ficaria muito fácil para os judeus comemorarem todo ano a Páscoa na mesma data. Afinal, já está determinado que o dia 14 de Nissan é o dia de se comemorar a Páscoa. O problema acontece quando nós passamos para a comemoração que foi originada na comemoração judaica e que passou para a igreja cristã. Por quê? Porque nós, cristãos, lá nas origens da formação da igreja, decidimos que comemoraríamos a Páscoa, nós comemoraríamos a nossa Páscoa num domingo. Mas quando a decisão de comemorar essa Páscoa em um domingo foi tomada em virtude da ressurreição de Jesus num domingo, já haviam se passado muitos anos desde a morte e ressurreição de Jesus. E para fixar no calendário a data de comemoração da Páscoa, o primeiro concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325 da era cristã, os bispos ali reunidos tomaram a decisão de que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo posterior à primeira lua cheia da primavera. Primavera no hemisfério norte. Para nós aqui no hemisfério sul, a Páscoa vai cair então no primeiro domingo posterior à primeira lua cheia do outono. E como no nosso calendário, a cada ano, a primavera ou o outono, no nosso caso, que moramos aqui no sul, se inicia em um dia diferente da semana, e como a lua cheia também acontece em um dia diferente da semana todos os anos, isso fez com que a nossa Páscoa cristã, de origem católica, fosse comemorada cada ano em um dia diferente do mês. Como eu disse, desde o dia 22 de março até o dia 25 de abril. O que é a Páscoa? Para explicar o que é a Páscoa, nós precisamos diferenciar entre as duas Páscoas que existem. E se levarmos ao pé da letra, existem até mais do que duas Páscoas. Mas a Páscoa original, como eu já disse aqui, é uma Páscoa que se originou lá no Antigo Testamento, em uma ordenança dada por Deus ao povo de Israel. Se você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 21, você vai ver a instituição da primeira Páscoa. E essa Páscoa, que para os judeus se chama, na verdade, Pessar, palavra que significa pular por cima ou saltar por cima de algo, é uma festa ordenada por Deus e que é guardada pelo povo judeu desde o ano 1446
antes de Cristo, quando, segundo a contagem dos estudiosos judeus, aconteceu a primeira Páscoa. A Páscoa para os judeus é uma festa nacional. É uma festa que significa o dia da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Ponto. O significado da Páscoa para os judeus é esse: libertação. E você encontra na sua Bíblia os textos que vão explicar como deveria ser comemorada a Páscoa dos judeus, tanto no versículo que eu já citei de Êxodo 12, 21, quanto nos seguintes versículos. O restante do capítulo 12 de Êxodo vai dar detalhes sobre esta festa, sobre esta celebração ordenada para o povo de Israel, assim como o capítulo 34, lá no versículo 18. O livro de Levítico, versículo 23, do 6 em diante, também dá detalhes de como deveria ser feita essa celebração, assim como Números 28, 17 e Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3. Esses textos basicamente falam tudo o que a Páscoa significava e como ela deveria ser comemorada pelos judeus. E uma curiosidade é que você vai encontrar no Velho Testamento a previsão de uma segunda Páscoa que deveria ser comemorada no dia 14 de Iyar, que era um outro mês. Para aqueles que não conseguissem comemorar a Páscoa no dia 14 de Nissan, ou de Abib originalmente, que fica aqui entre os meses de março e de abril no nosso calendário. Outra curiosidade sobre a Páscoa judaica é que ao longo dos anos, ao longo dos milênios, a celebração da Páscoa foi sendo ligeiramente alterada, elementos foram sendo acrescentados, rituais foram sendo criados. Esses ritos, essas celebrações que foram sendo acrescentadas ao longo do tempo, servem para demonstrar a importância que a cerimônia da Páscoa tem para o povo judeu. Entre outras coisas, na celebração da Páscoa judaica, existe um jantar que é chamado de Seder de Páscoa. O Seder de Páscoa é aquele momento em que a família se reúne na sexta-feira à noite. Lembrando, para você que não sabe, o dia dos judeus começa às 18 horas ou ao pôr do sol. Então, para nós, o que é a sexta-feira à noite, o final da sexta-feira, é o início do sábado para os judeus. Esse Seder de Páscoa, então, acontece no início do sábado. Atualmente, a celebração é bastante diferente do que acontecia, por exemplo, na época de Jesus ou antes da época de Jesus, quando ali em Israel ainda existia o Templo de Jerusalém, onde era comemorada a Páscoa dos judeus, porque naquela época, havendo ali um templo e um altar dedicados ao sacrifício dos animais previstos lá na lei de Moisés, todas as famílias se reuniam, iam até o templo e ali elas ofereciam um cordeiro. Naquela época, a celebração então era um pouco diferente, porque existia a figura do sacrifício do cordeiro de Páscoa. Na tarde da sexta-feira, para nós, sexta-feira à tarde, às 15 horas, as famílias levavam esses cordeiros até o templo. Ali, esse cordeiro era sacrificado exatamente às 15 horas. Depois de sacrificado, esse cordeiro era pendurado pelos sacerdotes, limpo, retirado todo o seu sangue, recolhido em uma bacia de ouro e prata que era levada até o altar, e o sangue do cordeiro era derramado na base do altar. Depois disso, a família recebia o seu cordeiro já limpo, sem todas as partes que eram determinadas pela lei que fossem separadas, e a família tomava esse cordeiro e ia para sua casa, e ali realizavam esse jantar, esse Seder de Páscoa, onde uma série de simbolismos eram realizados para lembrar o dia em que eles foram libertos do cativeiro do Egito. Hoje em dia, o jantar de Páscoa dos judeus, ou o Seder de Páscoa, é um ritual muito elaborado. Existe durante o jantar de Páscoa dos judeus pelo menos 14 rituais que são feitos em seguida, todos os anos da mesma forma, cada um com um significado, cada um carregando um simbolismo ligado à libertação do povo naquela ocasião em que Deus os tirou do Egito.
E cada uma dessas partes do jantar, do cerimonial, tem um nome para designar, começando pelo Kadesh, que significa santificar, onde é recitado o Kiddush, e logo após é tomado o primeiro copo de vinho. São tomados 4 cálices de vinho durante essa ceia de Páscoa dos judeus. Então começa-se recitando o Kiddush e tomando o primeiro cálice de vinho. Depois vem o Urshatz, que é a lavagem das mãos, a primeira lavagem das mãos. Depois vem o Karpaz, onde eles tomam uma batata e mergulham em água salgada e comem para relembrar as lágrimas do povo judeu no Egito. Posteriormente é citada uma bênção. E então eles fazem o Yashatz, que é o partir da matzá. A matzá é o pão sem fermento, que é partido. Tudo isso que eu estou falando aqui vai fazer com que você se lembre de coisas que aconteceram, talvez, se você é um cristão atento, há coisas que foram feitas, que nós encontramos no Evangelho Jesus fazendo. Jesus estava ali comemorando exatamente um jantar de Páscoa semelhante ao que acontece hoje, com menos rituais que foram incorporados ao longo do tempo, mas na origem era algo semelhante. Então você vai prestando atenção e você vai vendo que Jesus estava ali comemorando com seus discípulos um jantar de Páscoa. Então, nesse quarto passo, Yashatz, eles dividem a matzá, pegam a parte maior e a guardam, a deixam separada. Depois, numa quinta fase, vem o Magid, onde eles contam a história do Êxodo, como aconteceu a saída do povo da terra do Egito. Nesse momento é tomado o segundo cálice de vinho. E logo após vem o Hashatzá, que é a segunda lavagem das mãos. Em seguida vem a sétima fase, que é o Motzi Matzá, onde eles levantam 3 pedaços da matzá, do pão sem fermento, e proferem as bênçãos sobre o pão. A oitava fase é chamada de Maror ou Mahor, onde são servidas ervas amargas, conforme o texto lá de Êxodo e os outros textos que eu citei vão exigir que o povo comesse ervas amargas para lembrar o sofrimento do povo de Israel enquanto eram escravos no Egito. A nona fase desse jantar é o chamado Koresh, onde eles fazem um sanduíche com um pedaço de matzá, um pouco de makor, que são as ervas amargas, e um pouquinho do charosset, que é uma espécie de doce feito com frutas secas. E a 10ª parte, então, desse seder é a refeição em si. Eles vão se alimentar, vão comer o jantar. Depois desta vem a 11ª fase desse ritual, que é chamada de tzafon, ou escondido. É aquele pedaço do matzá que foi partido lá atrás e guardado, ele é apresentado de novo. Então ele é partido, distribuído para que todo mundo possa comer. Uma 12ª fase é a fase que eles chamam de Barech, que significa bênção. Mais uma bênção é proferida e o terceiro copo de vinho é tomado, o terceiro cálice de vinho é bebido. Depois disso, a 13ª fase é o Halel, onde eles cantam salmos, cantam canções. E nesta fase, o 4º copo de vinho é bebido. E por fim, vem a última fase, que é o Nirtzah. É uma parte final onde eles proferem uma frase em hebraico que, traduzindo para o português, ficaria ano que vem em Jerusalém, ou seja, renovam o compromisso de estarem novamente no ano que vem na cidade de Jerusalém, comemorando novamente a próxima Páscoa do próximo ano. Uma outra curiosidade sobre a Páscoa dos judeus é que logo após a Páscoa, logo após esse cerimonial inicial, que é o dia da Páscoa, se inicia a festa dos pães ázimos, que é aquele período de 7 dias onde os judeus, que já começaram no dia da Páscoa, na manhã da Páscoa, retiraram todo o fermento de suas casas, eles não comem nada com fermento. Essa prescrição de retirar o fermento, ela dura por mais 7 dias. Então a Páscoa judaica ela é imediatamente seguida por uma festa dos pães ázimos. E uma última curiosidade sobre este período da Páscoa dos judeus é que, nesta mesma época, os judeus eles faziam também a colheita das primícias. Como era a primavera, os frutos no campo estavam começando a crescer, a dar os seus frutos, e então eles colhiam a primícia, que deveria ser entregue ao Senhor através do sacerdote no templo.
Então, por aqui nós encerramos as curiosidades a respeito da Páscoa judaica. Agora vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades da Páscoa cristã. Como eu disse, a Páscoa cristã, ela nasce da Páscoa judaica. Nós nos apropriamos, nós cristãos, nos apropriamos da ideia da Páscoa. Nós nos apropriamos, então, desta festa da Páscoa comemorada pelos judeus, a ressignificamos na pessoa de Jesus. Essa é, então, a grande diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é uma celebração da liberdade de um povo, da liberdade de uma nação. Para nós cristãos, a Páscoa significa a liberdade do pecado. Individualmente, cada um de nós crentes cristãos somos libertos do pecado, não de uma escravidão de um povo sobre o outro, não de uma escravidão ou de uma prisão onde nós somos presos fisicamente, onde nós estamos sendo oprimidos fisicamente. O cristão, ele se apropria então da Páscoa e ressignifica com o sentido de que fomos libertos por Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Jesus ele é chamado por Paulo de o nosso Cordeiro Pascal. Aquele cordeiro que para os judeus simbolizava a libertação de um povo, de um jugo físico, de uma nação terrena, de um povo terreno, para nós, aquele cordeiro simbolizava o nosso Cordeiro Pascal, conforme diz Paulo, que é Jesus Cristo, que nos libertou não do domínio do outro, mas do domínio do pecado sobre nós. Há uma libertação, uma saída do jugo do pecado para a liberdade que nós encontramos em Cristo Jesus. Uma curiosidade sobre essa figura de Cristo como Cordeiro Pascal, e que nós encontramos aplicada a Jesus no Novo Testamento, é o fato de que lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 46, há uma determinação de Deus para o povo de Israel que comessem o cordeiro e que tivessem o cuidado para que nenhum dos seus ossos fosse quebrados. O texto diz assim: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Esta passagem é relembrada por João, que a aplica a Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 36, nós temos o seguinte texto, referindo-se a esta ordenança de Deus lá no Velho Testamento. João vai dizer: porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então João faz essa aplicação da figura do Cordeiro Pascal para os judeus ao nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal, assim como o Cordeiro Pascal não poderia ter os seus ossos quebrados. Na cruz, Deus não permitiu que as pernas de Jesus fossem quebradas, que os ossos dele fossem moídos para se cumprir a Escritura, a profecia que apontava finalmente para a figura do Cordeiro que nos livraria não da escravidão de um povo, mas da escravidão do pecado. Uma outra curiosidade a respeito da Páscoa cristã e que tem relação com aquela Páscoa judaica é o que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, que nós deveríamos comemorar a Páscoa, comemorar a festa, assim como os judeus retiravam o fermento físico da sua alimentação, dos seus alimentos, nós, como salvos e libertos pelo Cordeiro de Deus, como cristãos que somos, deveríamos tirar da nossa vida o fermento da maldade. Ele diz assim no texto: por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, Paulo nos convida a comemorarmos a festa da Páscoa, retirando de nossa vida não alimentos específicos que são físicos, mas aquilo que o fermento significava, que é o poder do pecado de fermentar e de crescer e de se tornar grande na nossa vida, tirando a nossa atenção daquele que realmente deve ser grande em nossas vidas, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus. Uma outra curiosidade a respeito da nossa Páscoa cristã é a correlação entre o sentido de aliança que havia lá na Páscoa judaica,
aquela aliança que Deus havia feito com Abraão e que foi lembrada no episódio da Páscoa e que nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 24, onde nós lemos: "E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó." A Páscoa judaica guardava um significado, um sentido de aliança entre aquele povo liberto do Egito e o Deus que o libertou. Da mesma forma, no Novo Testamento nós encontramos o autor de Hebreus fazendo essa correlação, onde ele aponta o fato de que nós cristãos temos uma nova aliança, essa feita com Jesus Cristo. O texto diz assim: "E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel." Isso nos recorda o que Jesus vai dizer lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 20, onde é dito assim: "Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós." Assim, a Páscoa cristã ela se reveste desse significado de um pacto que temos, um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento feito não através de sangue de cordeiros, animais, mas através do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos liberta do pecado e da escravidão a qual ele nos impõe. Bom, mas esse então é o significado da Páscoa cristã, o verdadeiro significado, o verdadeiro motivo de celebrarmos até hoje a Páscoa, apesar de ela originalmente não ser uma festa cristã. Mas como todas as coisas que nós cristãos celebramos, elas têm origem naquilo que se iniciou lá no Antigo Testamento. Jesus, quando se manifestou, ele disse: "Eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir." Então, tudo que nós fazemos hoje tem reflexo e raiz firmados lá no Antigo Testamento. São origens, as quais Jesus respeitou na sua vinda, no seu advento, e que ele, como eu disse, ressignificou, trouxe um significado mais profundo, verdadeiro e espiritual, para que nós pudéssemos nos lembrar do verdadeiro sentido da sua manifestação, da sua morte e da sua ressurreição no domingo de Páscoa, quando nós cristãos celebramos a Páscoa. Mas assim como a Páscoa judaica, eu disse lá no início, ela teve origem num ritual determinado por Deus e ao longo dos anos, há mais de 3.500 anos que os judeus comemoram essa festa, bastante tempo, né? Assim como essa festa original ela foi se revestindo de rituais, a Páscoa cristã não é diferente. Ao longo dos anos, a igreja foi incorporando e foi assumindo aspectos que acabaram por afastar o significado mais profundo da Páscoa. Infelizmente, alguns rituais foram absorvidos de culturas pagãs. Por exemplo, se você conhece um pouco da língua inglesa, você vai se lembrar que a Páscoa nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, é chamada de Easter, ou nos países de língua alemã, ou na Alemanha, onde é chamada de Ostern. Essa palavra Easter ou Ostern, ela vem de o nome de uma deusa que era celebrada justamente na época em que os cristãos e os judeus celebram a sua Páscoa. Essa deusa, chamada Oestre, deu então origem a um festival que era celebrado pelas culturas anglo-saxãs, pelos povos pagãos que foram conquistados pelos cristãos e que passaram a ser incorporados na religião cristã ou na Igreja Católica, alguns simbolismos, alguns rituais que persistem até hoje. Essa deusa Oestre, ela era considerada a deusa da fertilidade, a deusa do amor e a deusa do renascimento. E aí você vê de onde vêm as nuances, os pequenos detalhes vão sendo incorporados. Comemorávamos a Páscoa no domingo em que Jesus ressuscitou. Quando a igreja cristã chegou a uma cultura onde havia uma comemoração de uma deusa que era a deusa do renascimento, como não podiam vencer, uniram-se a eles. Os povos conquistados
tiveram a sua festa de comemoração a essa deusa do renascimento transformada então em uma celebração da Páscoa cristã, ou que deveria ser a Páscoa. As festividades dessa deusa eram comemoradas no dia 30 de março. Você vai ver que está bem no período em que eu falei para você lá no início, onde pode cair os domingos de Páscoa celebrados pela Igreja Católica, pela Igreja Cristã. E uma curiosidade que nós podemos apontar aqui é o fato de uma lenda envolvendo essa deusa Oestre. Havia então uma história a respeito da deusa Oestre, de que certa vez na primavera, quando ela passeava pelas florestas, essa deusa era muito querida pelas crianças, segundo a história deles, e estava sempre cercada por muitas crianças, e ela gostava de fazer as crianças rirem, ela gostava de estar acompanhada das crianças. E para divertir as crianças, certa vez, essa deusa viu um pássaro que veio de uma árvore, pousou no seu braço, e ela decidiu transformar aquele pássaro em uma lebre, em um coelho. Então a deusa transformou o pássaro em lebre ou em coelho e as crianças ficaram extasiadas. Então as crianças ficaram ali se divertindo com aquela lebre, com aquele coelho durante um tempo e os dias foram passando e de repente as crianças perceberam que a lebre não estava muito feliz, que aquele pássaro que havia se transformado em coelho não estava satisfeito. Então as crianças perceberam que interferir na vida daquele pássaro não foi uma boa coisa feita pela deusa. Então elas foram até a deusa Oestre e solicitaram que ela tornasse a transformar aquele coelho, aquela lebre, em um pássaro novamente, para que ele pudesse voltar a cantar, a voar e ser livre, ser liberto do seu estado de servidão à forma de coelho. Então a deusa tentou novamente transformar aquela lebre em pássaro, só que ela não conseguiu porque já era inverno e a deusa ficava fraca no inverno. Ela precisava esperar chegar novamente a primavera, quando ela ficava forte, poderosa novamente. E no próximo, então, diz a lenda que na próxima primavera, a deusa Oestre pegou aquela lebre e a transformou novamente em pássaro. Pássaro este, que ficando muito feliz e em gratidão por tornar-se pássaro novamente, começou então a botar ovos coloridos que eram distribuídos para as crianças em gratidão à intervenção deles junto à deusa para voltar a transformar a lebre em pássaro. E daí você sabe de onde vieram as tradições anglo-saxãs, então, de distribuírem ovos coloridos. E de onde vem a figura do coelho de Páscoa. Então, esta é a curiosidade que eu queria deixar para vocês com relação às origens de certos hábitos que nós temos hoje, que não são hábitos cristãos, que foram incorporados. O sincretismo religioso interviu, operou e fez com que nós tivéssemos esses hábitos incorporados à cultura. Então, somente curiosidades. Aqui eu não estou dizendo para você que você deve ou não deve comer ovos de Páscoa, ou que você deve ou não deve dar coelhos de chocolate para o seu filho. Aqui eu só estou contando as curiosidades. Não entro em polêmicas e não quero determinar o rumo da sua vida. Cada um tem a sua consciência cristã em Cristo. Cada um deve fazer aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração como verdade, como valor. E não é um canal no YouTube que deve dizer para você o que fazer e o que não fazer em relação à Páscoa. Espero que nesta Páscoa, nesse ano, você renove a sua fé em Cristo, que você possa voltar os seus olhos para aquele que deu a vida em seu lugar, que derramou o seu sangue para firmar com você um novo pacto, uma nova aliança, uma aliança onde você entra escravo do pecado e Jesus te torna livre através do sacrifício dele. Um novo pacto que te traz a liberdade, para que, como diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então fica essa reflexão para você, fica essas curiosidades, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal,
E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Feliz Dia da Liberdade. Que você seja realmente livre do pecado e viva para Deus. Um abraço e fiquem com Deus.